mas eu queria que pelo menos os adultos pudessem permanecer por 10 minutinhos no máximo para podermos ler a última ata da comissão da igreja realizada no último domingo passado. Vamos pedir que a secretária leia a ata para que possamos aprovar aquilo que a comissão está recomendando a essa igreja. Quero deixar claro de que a comissão da igreja tem uma função, apenas recomendar os votos. Quem decide o que é tratado na comissão é a Assembleia da Igreja. E nós sempre estamos usando essa Assembleia para isso. Vamos então à leitura do relatório e apresentar o relatório à igreja. O nosso primeiro item, queremos votar aqui na igreja os professores que estão atuando. Eles já foram professores da orquestra, né? Da orquestra não, os professores que dão aula de música, que estão atuando. Já foram até apresentados pelo pastor, mas nós temos Manuel Jorge Couto, que vai atuar como professor de trompete, Tomás Lucas da Silva, de violão, e a Nicole, esposa do Fabiano, Nicole Gomes, professora de violino. Foi proposta que esses continuem dando aula aos nossos filhos, aos amigos da igreja, para que possamos arregimentar melhor futuramente a nossa orquestra. Um apoio? Apoiado. Observações? Não havendo constão, por favor, levante a mão direita, por favor, irmãos. Muito obrigado pelo apoio. A regulamentação da orquestra também foi apresentada na comissão. Como a planilha é bastante extensa, nós vamos apresentar para vocês apenas a diretoria e depois nós vamos colocar no mural o restante da planilha para que possa ser apreciado por todos. Como regente temos Romeu Falti. Como diretor administrativo, Fabiano Gomes, e como secretária, a esposa de Fabiano, Nicole Gomes. Essa é a administração da nossa orquestra. É viável que vocês vão ver que agora no mês de julho a orquestra vai fazer a sua primeira apresentação já com 22 instrumentos. Amém? E nós temos pessoas que na verdade não fazem parte da igreja central de Joinville, mas estão devidamente recomendadas por suas igrejas para fazerem parte. Isso é um incentivo que estamos dando para que eles participem aqui conosco. Depois por trás a gente vai pedir a carta para vir, né? Mas a gente está só... Então, na verdade, recebemos a carta de recomendação dos pastores, que recomendaram seus membros para estarem na nossa orquestra. Portanto, está tudo devidamente documentado e apresentamos isso à comissão da igreja. Agora estamos votando a administração e o nome daqueles que vão participar da orquestra estará no mural para apreciação dos irmãos. Quantos apoiam a proposta dessa administração para a orquestra da nossa igreja? Amém? Que Deus possa abençoá-los. Há alguma observação? Não havendo, irmãos, constam, por favor, levante a mão direita, então. Muito obrigado. Deus possa abençoá-los. Estamos também trazendo uma proposta para adquirir 30 becas batimais novas, no modelo diferente, bonito, valor de R$ 45,00 a unidade da beca. Na verdade, nós estávamos com uma beca que não era muito própria e o departamento de diáconos da igreja, diaconisas, se preocuparam com isso, então formularam um novo estilo de beca, um pouco mais moderno, mas também bem mais decente e que pudesse dar uma impressão maior ao batizando, de cor escura. Então nós estamos propondo que a igreja aprove o orçamento de R$ 45,00 por beca. Estaremos comprando 30 becas para o suporte da igreja nesse aspecto. Há um apoio à proposta? Apoiado. Observações, irmãos? Não havendo constam a favor, levante a mão direita. Muito bem. Na parte do patrimônio, nós estamos propondo que sejam colocadas 30 lâmpadas de emergência que nós precisamos colocar em nossa igreja, caso haja alguma falha de energia. E também a reforma da rampa vai ser feita. Vamos trazer orçamento para que aquilo lá possa ser um pouquinho mais acessível nos dias de chuva. Na verdade, a nossa rampa, quando chove, devido a ter sido pintada, ela está um pouco perigosa, bastante perigosa. Então a comissão votou a montarmos um orçamento. Esse orçamento, na verdade, foi trazido porque nós temos 3 formas de fazer. Tem que descascar todo esse piso, fazer toda a lixagem para poder colocar um produto em cima, ou então descascamos tudo, deixamos rústico
e depois colocamos um certo tipo de material que não seja derrapante, e nós estamos ainda vendo qual é mais viável para a nossa rampa. Mas precisamos desse voto para que possamos correr atrás do melhor forma possível para ter essa rampa, da melhor forma possível. Por outro lado, nós precisamos colocar na igreja também lâmpadas que sejam lâmpadas de emergência, porque numa hora falta luz aqui à noite, nós precisamos ter pelo menos a emergência para saída. E indicações de entrada e de saída na igreja, por exemplo, como na saída lá, temos que ter indicação para saída de emergência e coisa parecida. São coisas que nós estamos colocando e nós precisamos do voto da comissão para que o patrimônio da igreja consiga trabalhar de uma forma mais livre para isso. Juntamente, a comissão também já havia votado que ele teria uma margem de no mínimo, ali R$200 em mãos para comprar lâmpadas, para comprar um bocal, para trocar que isso é normal, ele teria esse orçamento para poder trabalhar de forma livre durante o mês. Perguntam, apoio a proposta que assim se conceda? Apoiado. Observações, irmãos? No havendo constam a favor, então levante a mão direita. Muito obrigado pelo apoio. Nós temos um grupo de irmãos que eu solicitei para fazer a revisão do cadastro de membros. Nós solicitamos a irmã Sandra de Oliveira, Jussara Clesta, André Passo, Naor Carvalho, Wilson Plaque, a esposa também, Jorge Luiz Guedes Moreno, Fábio Petri, Vanessa Becker, Rosinei Ferreira e a secretária auxiliar, né, a Daiane, e também a Daniela, se quiser ajudar, como estão na mesma família, né, para que nós possamos fazer um cadastro dos nossos membros, aqueles que estão ausentes já há muito tempo, que a gente já nem conhece mais. Queremos que essas pessoas analisem com cuidado e nos tragam o resultado. E também pedimos que colocassem novamente aqui no boletim, né? Quem não fez o seu recadastramento aqui no sábado passado, não entregou, por favor, complete isso que nós precisamos regularizar. Endereço, telefone, está bastante desatualizado. A secretária da igreja me passou uma relação dos membros que são ausentes da igreja, hoje estão na fórmula da igreja como desaparecidos. Então nós estamos fazendo esse processo chamado GER, que é um gerenciamento completo de quem está na verdade na igreja ou não. E algumas visitas que eu fui fazer, dei com a cara na porta, porque não mora mais lá, o telefone não é o mesmo e encontrei outras pessoas naquele número. Então nós precisamos atualizar isso o mais rápido possível, para que você possa ser encontrado e que a igreja saiba onde estão nossos irmãos. E por isso nós estamos fazendo um recadastramento, porque também a associação pede que a cada 2 anos façamos esse recadastramento, para saber o número exato de membros que nós temos assíduos à igreja, o número daqueles que estão desaparecidos, para podermos ir buscá-los onde estão, e essas transferências se foram feitas da maneira correta, porque a gente transfere o membro, mas ele não é recebido na outra igreja, e não demora muito. Ele foi transferido e ele descobre que não é membro em lugar nenhum e o nome depois da transferência some do cadastro. Então, como o cadastro é nacional, é necessário que de 2 em 2 anos façamos o que nós chamamos um recadastramento dos irmãos. É por isso que é feito dessa forma. Eu pergunto, apoia a proposta que a gente dê andamento com essas pessoas no análise para o recadastramento, irmãos? Apoiado? Alguma observação? Não havendo constam a favor, levante a mão direita então, irmãos. Muito obrigado. Solicitaram transferência o irmão Adilson Hitzmann, sua esposa Elisângela e ele aqui em seu filho, que estão indo para a igreja do Bemervalt. Irmão Carlos Moura e a sua esposa Rosicléia para a igreja de Jardim Santa Efigênia, em Paysandu, Paraná. A Joselaine Ote da Silva, Márcio Menão, para a igreja do Saguaçu. Portanto, nós temos aqui uma família e mais 2 pessoas que estão sendo transferidas, 2 famílias, na verdade, da nossa igreja. Um apoio à proposta que possamos enviar essas cartas. Apoiado. Observação? Não havendo constam a favor, levante a mão direita, irmãos. Muito bem. Assim como mandamos, estamos recebendo. Vamos ver quem. Estamos recebendo, não sei se estão presentes hoje, Bruno Andrade Fialec. Se estiver presente, por favor, coloque-se em pé. Permaneça em pé. E Edilene Vieira. Eles estão vindo da igreja de Jardim das Américas, Curitiba. Cássio Mariano Lira está vindo de Vila Velha, Espírito Santo. Paula Madalene de Moura, pertencente à igreja de Monte Belo, em Gravataí. Temos algum deles aqui presente hoje? Ok.
mas nós queremos poder, a pedido deles foi feito isso, a igreja manda o pedido, e quando a igreja natural deles responde, e que nós recebemos, depois de recebermos a resposta de que foram transferidos, temos que aprovar com a igreja para poder fazê-lo membro dessa igreja. Apoio a propósito, possamos receber esses membros aqui na Igreja Central de Joinville, apoiado. Observações? Não havendo constão, favor, levante a mão direita, por favor. Obrigado. O grupo de oração deseja fazer uma vigília no dia 28 de julho. Horário proposto das 18 às 21 horas. Como é um domingo à noite, irmãos, nós então estamos começando essa vigília, que é um grupo específico para orar pelos adolescentes. Nossa igreja vai começar às 18 horas e vai terminar às 19 horas. Desculpa, às 21 horas, ok? A ideia inicial era 22 horas, mas devido ser um domingo e o pessoal tem que trabalhar muito cedo, então decidimos com a comissão que às 9 horas seria o momento certo de concluirmos. E eu pergunto, apoio a proposta que possamos dar andamento a essa vigília? Apoiado. Observação. Dia 28 de julho, ok? 28 de julho. Apoio a proposta? Apoiado. Observações, irmãos? Não havendo constão a favor, levante a mão direita. Muito bem, que Deus possa abençoá-los. O programa dos aventureiros já foi votado aqui na igreja. E foi transferida a data na época, e nós estamos agora com a data marcada para o dia 6 de julho, de manhã e à tarde, com os aventureiros. No dia do aventureiro, irmãos, tínhamos um programa especial aqui na igreja. Então tivemos que conversar com a direção dos aventureiros para que fosse substituído esse dia, e eles escolheram o dia 6 de julho para fazer o programa na igreja. Um apoio à proposta, então, de decidirmos que os aventureiros possam fazer o programa. Apoiado. Observações? Eles querem me vestir de aventureiro. Vou tentar. Não dá certo para a minha idade, mas vou fazer o possível para chegar aqui como um aventureiro. Ok? Para pregar nesse dia. Hein? Obrigado, irmão. Obrigado pela consideração. Muito obrigado. Constão, por favor, levante a mão direita, irmãos. Muito bem. Estamos também trazendo para a igreja um comunicado de rescisão de contrato da nossa zeladora Celita, e vai ser admitida, e nós não sei o nome completo dela, a irmã Sueli, apenas me passaram o primeiro nome, né? E Cirlei, não foi passado lá, mas nós traremos o nome completo para vocês. Ela é esposa do irmão Josué, que trabalhava com a Miriam lá na Adra. Cirlei Andrade, obrigado. Queridos, deixe mencionar, a irmã Celita, na verdade, por 4 anos estava trabalhando conosco, mas ultimamente vinha não só tendo sérios problemas de saúde, tanto é que ficou encostada alguns dias aí, e além do problema de saúde dela, ela também prestava serviço para a associação, e foi inviável mantermos, porque estava deixando a desejar alguns trabalhos aqui, então nós tivemos que dar a rescisão dela do contrato para que pudéssemos ter uma nova pessoa trabalhando, e eu espero que a irmã Cirlei, né, possa fazer um bom trabalho conosco. Com apoio à proposta de podermos substituir então a nossa zeladora, apoiado. Observações? Não havendo constão, por favor, levante a mão direita então. Muito obrigado, Deus possa abençoá-los. Obrigado. Nós, na verdade, irmãos, ainda estamos na pesquisa daqueles que se dispõem a termos no departamento de música e também no departamento de mordomia da igreja, e a comissão também estava com o tempo imprensado na última comissão, e como tínhamos uma data para concluir, eu teria que pregar naquele domingo, então suspendemos para trabalhar numa outra comissão. Então, aqueles que estão se candidatando, por favor, ajudem-nos a nos recomendar as melhores pessoas possíveis para podermos pôr nesses cargos na igreja. Dia 13 a 20 de julho tem aqui um programa especial. Quem lembra que programa é? Alguém lembra? 13 a 20 de julho. Impacto Joinville. Muito obrigado. Nós estamos aí há 28 dias desse programa especial. Então esperamos que vocês se envolvam. O nosso obreiro bíblico está com 26 endereços e está visitando essas pessoas e está dando estudo bíblico a 18 pessoas.
Dessas 18 pessoas, nós já temos 5 fichas de batismo preenchidas, amém? São pessoas que decidiram. Não são pessoas que foram pegas a laço. São pessoas que são ex-adventistas, são pessoas que, na verdade, já estudaram a Bíblia, mas não tinham tomado a decisão e ele está indo atrás. Se você tem pessoa nessas circunstâncias e quer trazê-lo de volta, procure o Josué, que ele está sendo incumbido a fazer essas visitas e trabalhar. Por outro lado, irmãos, pastor Apolo traz um recado para a gente desse dia. Vamos ver então rapidamente esse vídeo, que é de 1 minuto e meio só do pastor Apolo. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. É a cidade mais rica e mais industrializada. É também o maior desafio da Associação Norte Catarinense. São mais de 500 mil pessoas para cerca de 5 mil membros. Se quisermos apressar a volta de Jesus e impactar essa cidade, temos que pregar o Evangelho como nunca antes. É por isso que a Associação Norte Catarinense conta com um grande time de pastores, obreiros e voluntários que estão saindo a campo para cumprir a grande comissão. É hora de você também se juntar a nós, colocar a missão no coração e se despertar para esse projeto que vai mudar a história da igreja em Joinville. Faltam 4 semanas para esse grande impacto. A associação já entrou em campo. Junte-se a nós nessa santa convocação. Amém? Deixa eu dar aqui um recado que dei na igreja do Itaú. A igreja do Itaú vai vir para cá, irmãos, trazendo os seus candidatos também, trazendo aquelas pessoas que estão interessadas. Nós estamos fornecendo, com uma verba específica da associação, nós estamos fornecendo um ônibus para o pessoal do Itaú vir para cá essa semana. Não é uma semana de oração. Tá bom, irmãos? É uma semana de evangelismo, uma semana de decisão. Então, não me vejam como mal educado, com todo o respeito à minha igreja, que amo de coração e tenho paixão por ela. Só venha se tu estiver interessado para vir. Nós não vamos proibir que você esteja aqui conosco, mas queremos que você traga pessoas com você para assistir essa programação, ok? Então, eu sei que vai estar lotada a igreja, mas se você tiver alguém, um parente não adventista, um ex-adventista, convide de 13 a 20 para cá. As mensagens serão específicas, mensagens evangelísticas, de apelo para decisão. Faça isso e que seja isso para a honra e para a glória de Deus. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Agora sim, senti diferença. Seja muito bem-vindo a mais um programa de Escola Sabatina. E a sua presença, com certeza, sem demagogia, faz diferença. Eu quero perguntar aqui, quem é que tem medo de alguma coisa? Muitos, né? Eu tenho pavor de algumas coisas. Dizem que cerca de 12% da população tem tanto medo de determinada coisa que isso está diagnosticado como uma fobia. Existem desde as mais conhecidas, que a minha é a aracnofobia. Inclusive ontem me aconteceu um episódio terrível, até nem sei se a pessoa que me ligou está aqui presente. E na hora que lá em casa não tem muita área de celular, e eu procurando, e fui até o muro lá do meu quintal, e estou procurando de cabeça baixa, quando eu olho assim na parede, uma aranha enorme. Eu fiquei em estado de choque. Eu não consegui nem responder direito àquela pessoa que estava ao celular. Então é um dos medos assim que eu conheço bem comuns, a aracnofobia. Tem gente que tem a catrosfobia, até é difícil de falar. Como é que é? Não, tem essa e tem... É esse aí mesmo, medo de locais fechados, é isso mesmo. Mas existem outros medos assim, muito diferentes, que eu não conhecia. Dromofobia, que é medo de cruzar ruas. Metifobia, medo de álcool. Bom, existem vários tipos de medo. Mas há, porém, um medo que nunca deveríamos ter. Qual é o medo? Alguém pode me dizer? É o medo de estar afastado de Deus. Ele estará sempre ao nosso lado. Então, a gente tem que ter essa certeza. Este medo a gente, tem que ter, de estar afastado de Deus. Todas as pessoas. E hoje, nós estamos muito felizes, viu, jovens?
vocês estão aqui. Nós gostaríamos de ouvir vocês louvando a Deus neste momento. E que vocês prestem atenção na letra da música, que eu não sei, mas com certeza vai nos dar segurança para confiarmos no amor de Deus. Eu estou esperando o regente. Parece que foi combinado de que eles vão cantar agora, para início de escola sabatina. É difícil. Toda vez que eu vim aqui e vou falar da música, tem um probleminha. Eu fico assim, angustiada. Como é que vai ser? Eu não sei. O dia que correr tudo certinho. Mas acho que é para descontrair um pouco. Senhor.
Linda, né? O louvor, né? Agora vamos louvar a Deus ajoelhados. Vamos falar com Deus. Pai querido que estás nos céus, neste momento, Senhor, estamos reunidos novamente, Senhor, para agora outro momento que é a escola sabatina. Que o Senhor Deus possa conduzir esse momento. Que o Senhor Deus possa nos lembrar também, que segundo o que a irmã Sandra falou, o medo que devemos ter, o único permitido, Senhor, é o medo de estar longe de Ti. Que o Senhor Deus conduza essa escola sabatina, abençoe a todos os irmãos e irmãs, possamos ser dirigidos por Ti neste momento, Senhor. Fique conosco agora, nesse momento, em nome e por amor de Jesus, oramos agradecidos. Amém. O Congo é um dos países mais pobres do mundo. A população da região leste sofreu durante 20 anos de conflitos, incluindo os deflagrados na fronteira com Ruanda. A maioria deles vive em pequenos pedaços de terra, vendendo o que podem para atender às suas necessidades diárias. Entretanto, são as situações mais adversas que Deus demonstra de forma mais poderosa o seu poder. Nós vamos ouvir neste momento mais um relato das bênçãos de Deus na vida de seus filhos. Bom, essa manhã tem uma história de muita coragem, de uma menina, né, cujo nome aqui é Determinada a Voar. Ela tinha um sonho na vida. E a trajetória da vida dela foi realizar esse sonho. E o nome dessa menina, de apenas 4 anos, como inicia a história, era Katungu. Katungu, uma garota de 4 anos, observava enquanto o caixão com o corpo da mãe estava sendo sepultado. E nesse lugar, onde a Sandra já comentou que é um lugar no mundo, um país pobre. Então lá tem muitas necessidades. As famílias eram famílias grandes. No caso da Katungu, ela era uma família de 12 irmãos. Então ela acabou de perder a mãe, né? E o pai não havia condições de conseguir criar ela. E o que aconteceu? Ela foi criada, ela foi adotada pelos próprios irmãos, os irmãos mais velhos, né? Ela ficou com 2 irmãos mais velhos, né? E raramente ela conseguia ver os outros irmãos dela. Então, assim, era bem complicado. Ela sentia saudade, né? Mas, pela circunstância, eles não podiam estar juntos, né? Então, vizinhos adventistas se ofereceram para criá-la e educá-la. Eles não tinham também muito dinheiro, mas estavam dispostos a fazer o melhor por aquela menininha. Não poderiam proporcionar uma boa educação para ela, os seus irmãos, né? Então, eles concordaram em deixar que essa família adventista pudesse criar essa menina. E isso quando ela já tinha 10 anos, né? Então, a Katungu passou a ter uma nova família. Essa nova família de Katungu também tinha outras 3 crianças menores, na qual ela ajudava. Ela era uma menina muito prestativa, né? Ela ajudava a cuidar dessas crianças. Além disso, ela ajudava a carregar a lenha, a água para fazer os alimentos, né? Ajudava nas atividades domésticas. E em troca, ela tinha um lar, uma família amorosa que o ajudava financeiramente nos estudos. Os pais dela, os biológicos, não eram religiosos. No entanto, sua nova família levava para a igreja todos os sábados, contava histórias para ela, né? E ajudava ela nos estudos. Enfim, ensinou a ela a amar Jesus. Ela se apaixonou por Jesus e aprendeu a confiar nos cuidados e a direção
da sua vida ela entregou a Jesus. Mas essa família adventista também passou por momentos difíceis, né? Com dificuldades financeiras, a ponto de não conseguir mais pagar a mensalidade dos estudos, né, no colégio dela. E ela, como ela tinha um sonho na vida dela, ela queria continuar estudando, né? Ela própria trabalhou arduamente para ajudar a pagar sua mensalidade escolar. Nessa ocasião, ela cortava madeira, levava para o mercado da aldeia, onde conseguia vender tudo. Com o dinheiro adquirido, ela pagava os estudos, e quando ela não tinha, ela cortava a lenha por um longo tempo e deixava até de estudar, deixou de estudar assim por 1 ano, né? Ficou aguardando, juntando dinheiro até que ela pudesse novamente. E com muita oração, finalmente, aos 22 anos, ela conseguiu se formar no 2º grau, né? No ensino médio. Mas ela não queria parar por aí, ela queria continuar. Porque ela tinha um sonho, como estava lá, era determinada a voar. E o sonho dela era ser professora. E nesse sonho, ela foi encorajada pela mãe dela. E ela sempre pedia nas suas orações para que Deus a acompanhasse e ajudasse para que ela conseguisse alcançar esse sonho. Para Katungu, muitas vezes era difícil ver os amigos indo para a escola, naquele tempo lá que ela estava sem estudar, ver os amigos falando sobre as aulas e ela tendo que aguardar, né, para ela poder ter dinheiro para conseguir também estudar. E nessa vida dura, de muito trabalho, ela era persistente. Então, o sonho dela era fazer essa faculdade. E um dia apareceu uma pessoa na casa da mãe dela, dessa mãe adotiva, e falou sobre uma faculdade adventista, né? E que ela poderia cursar e realizar o sonho da vida dela, que era ser professora. E ela não tinha dinheiro. Mas a escola adventista proporcionou meios para que ela pudesse ganhar o dinheiro e ela própria pagar a faculdade. E foi assim que ela fez. Primeiro ela teria que juntar dinheiro para conseguir pagar a matrícula. Então ela foi alguns meses antes e começou a trabalhar. E lá ela fazia de tudo um pouco, né? Ela limpava as salas de aula, limpava jardim, fazia o que aparecia para que ela pudesse conquistar esse dinheiro para ela conseguir pagar a faculdade dela e realizar o sonho dela. Mas ela nunca deixou de orar e perseverar, né, em Deus. E Deus foi dando coragem e força para ela continuar. E ela conseguiu finalmente juntar o dinheiro para a matrícula, né, e finalmente conseguiu realizar o sonho que foi de entrar na faculdade. Mas ela também tinha o desejo de ver seus irmãos na igreja, né? E essa fé que ela conhecia através dessa família adventista que ajudou ela tentava passar esse lado bom para os irmãos dela. Cada vez que ela encontrava com eles nos lugares próximos ali da cidade onde ela havia nascido, ela sempre falava dessa fé adventista, né? De tudo que ela tinha aprendido. E alguns dos irmãos dela escutavam ela, os outros não. Mas ela continuava orando por todos eles. Tudo o que Katungu fez é decidido por meio da oração. A oração é o fundamento da vida de um cristão. A sua arma secreta, ela diz. Há vários anos ela ora por seus irmãos e irmãs, que estão espalhados em várias aldeias perto da sua terra natal. Ela os vê ocasionalmente e compartilha com eles a sua fé. Alguns ouvem, outros não querem ouvir. Apesar das dificuldades, Katungu tem certeza de que Deus está a conduzindo. Deus não promete uma vida fácil. Ela acrescenta, mas sei que Ele me conduziu até aqui e vai continuar me conduzindo no futuro. Sou grata pela família que me mostrou Jesus, pela oportunidade de estudar e pela Universidade Adventista de Lacunga, onde Deus está me dando asas e sinto que posso voar. Parte da oferta do 13º sábado ajudará a construir um prédio de salas de aula da Universidade Adventista de Lacunga. Assim, mais alunos poderão preparar-se
para o serviço de Deus. Somos gratos a você por dar aos jovens do Congo uma oportunidade de cumprir o propósito de Deus para eles. E essa história da menina que chegou, né, à vida adulta, acreditando num sonho, e ela conquistou esse sonho. Que possamos ser liberais agora nas nossas ofertas, né? É muito bom ouvir pessoas participarem, né? Como a Vera, é a segunda vez que ela participa, e a carta veio bem de acordo. Ela é uma professora muito esforçada, então ela está emocionada por isso. E agradecemos a ela, e aquele também que tiver vontade de participar na Escola Sabatina, fale com a direção. Né? Isso é muito importante. Vamos orar, irmãos, pelas ofertas. Querido Pai, nós te agradecemos imensamente por teu cuidado, por tua proteção, por tudo que tem nos dado, querido Deus. Não temos palavra para te agradecer, como tem sido bom para conosco. Agora será recolhida a oferta. Esta oferta tem seu propósito, Pai. Por isso te peço que tu possa abençoar cada pessoa, cada ofertante nesta manhã. Que eles possam sentir o valor que é ajudar os outros. Por favor, Deus, que essas ofertas façam diferença. No nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada na bela profecia de Zacarias, relativa àquele cujo nome é renovo. Diz o profeta: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á, dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre eles ambos. Zacarias 6,13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, pelo seu sacrifício e mediação. Cristo é tanto fundamento como edificador da igreja de Deus. O Grande Conflito, página 415 e 416. Grandes e profundas lições podemos tirar dos 14 capítulos do livro de Zacarias. Agora nós juntos, irmãos, vamos repartir nossas ideias e aprender sobre as maravilhas sobre o nosso Criador e Mantenedor. Eu pediria que os professores se colocassem em pé para que fizéssemos uma oração. E após a oração, vocês terão até 10h40 para repartir a lição. Querido Pai, mais uma vez, Senhor, nesta manhã, elevo a minha voz a Ti. Neste momento, falando a respeito da lição que será estudada. E os professores que aqui estão possam, Senhor, lembrar tudo aquilo que tem estudado.
e que os alunos, Senhor, nós os alunos possamos aprender mais de Ti através dessa explanação. Por favor, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Desculpe, irmãos, é que houve um engano aqui. É que hoje a lição será passada geral. Vocês façam os apontamentos, professores, e a lição será passada geral. Visões de esperança. O que significa Zacarias? O senhor lembra? Numa das nossas leituras, descobrimos esse texto aí de Simpson. Simpson disse certa vez: se respiramos é porque a vida foi respirada dentro de nós. Amém? Deus soprou na narina, nos fôlegos de vida, e o homem passou a ser o quê? Uma alma vivente, ok? Vamos então ver o que está escrito em Eclesiastes. Todos. Eclesiastes, capítulo... Quando eu li esse texto, eu imaginei Gênesis 2, 7... e também Eclesiastes 3:11. Olha o que diz lá, Eclesiastes 3:11. Se respiramos é porque a vida foi respirada dentro de nós. 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs o quê? No coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. A esperança, irmãos, a esperança arde no nosso coração. O cristão que estuda a palavra de Deus, o cristão que entende, que pesquisa e que entende essas lições no passado, tem uma esperança de o quê? Ver Jesus Cristo e ser o quê? Eterno.
Esse é o grande anseio. É por isso que nós lutamos muito para poder ser imortal. Assim, de maneira humanamente falando. Nós temos que aprender pela palavra de Deus que só seremos imortal. Por quê? Porque Ele colocou a eternidade no nosso coração e um dia seremos imortal através dele. Amém? Essa é a grande esperança, visões de esperança. Segundo os comentaristas e os teólogos, o que nós temos aqui nessa lição de hoje é o quiasma. O que é um quiasma? O quiasma é uma maneira paralela de se estudar a maneira de escrever as profecias, a maneira que os judeus tinham como escrever as profecias. Por exemplo, o capítulo 1, as 8 visões de Zacarias, ela está em forma de quiasma. A visão do capítulo, a primeira visão, ela bate com uma repreensão da 8ª visão. A segunda visão, ela bate com a repreensão da 7ª visão. A terceira com a 6ª e a 4ª com a 5ª. Ele vai fechando num quiasma. Foram 4 visões. Essas visões falam primeiro da esperança, por isso que Zacarias o Senhor lembra, e também depois ele fala o porquê, né? O porquê. Dando essa esperança. Havia passado algum tempo e o povo estava já desanimando, não é o que diz a lição na parte de sábado à tarde? Eles já estavam desanimando, estavam perdendo o entusiasmo, porque afinal de contas já havia passado 20 anos do retorno do cativeiro babilônico, né? E eles estavam desanimados. E eles até imaginavam, será que o Senhor nos esqueceu? Aí Deus manda um profeta para lembrar. Nós temos uma mensagem muito linda, uma das últimas palavras do profeta para essa igreja remanescente, que diz assim: nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como o Senhor nos dirigiu no passado. Amém? Essa é a grande. Foi as últimas palavras de Ellen White, escrita para a igreja de Deus nos últimos dias. A lição diz aqui que há uma inscrição latina numa igreja na Europa Central, aliás, num castelo na Europa Central, onde dizia em latim: enquanto eu respiro, tenho esperança. Por isso que eu coloquei esse texto que veio à minha mente, do que nós estudamos. Irmãos, enquanto nós estamos vivos, temos que não somente respirar essa esperança de um dia ver Cristo Jesus voltar na nuvem dos céus, e nós mesmos sermos polidos para sermos o quê? Sermos uma pedra para enfeitar o santuário celestial. Como isso acontece? Essas promessas que foram dadas para uma situação de logo após cativeiro, no período pós-exílio, lá no tempo de Zacarias e Ageu, essa esperança não pode ficar só no passado, tem que ser para nós. Não sei se vocês sabem, Zacarias é um dos profetas mais apocalípticos. Depois de Daniel, é o profeta mais apocalíptico que tem no Velho Testamento. Ele não somente falou para o seu povo, mas ele também falou para nós. Boa parte das profecias foram para nós. Então agora nós teremos a participação. Na parte de domingo, palavras de vida. Quem gostaria de participar conosco? Já dando observação. Tem um microfone, poder dar para alguém aqui nos ajudar aqui? Por favor. Leandro. O tempo é algo que Deus usa para vários fatores. No começo do nosso trimestre, nós percebíamos assim: puxa, mas Deus está demorando tanto para agir, Deus está sendo tão longânimo. Tempo. Agora, você acabou de citar que o povo de Israel tinha acabado de sair do cativeiro, quer dizer, acabado, 20 anos. E novamente Deus usa tempo. Tempo. Será que essa questão do tempo
ela não tem muito a ver com a nossa fé, a nossa esperança, não uma maneira que Deus usa para nos provar, não uma maneira que Deus usa para nos instruir, usando essa ferramenta fantástica chamada tempo. Exatamente isso. Parabéns essa colocação. Além das dificuldades, das montanhas, como diz ali a profecia de Zacarias, além dos obstáculos que Satanás está colocando para a reconstrução do templo e também na nossa vida, para a reconstrução do nosso templo espiritual, Deus permite que aconteçam esses obstáculos, mas Ele usa principalmente uma coisa do que Ele é soberano, que nenhum tem, que ninguém pode ter, o tempo. Né? O controle sobre o tempo. Você pode até, em um certo momento, ter um controle sobre a dificuldade. Você pode até resolver, por exemplo, eu não vou fazer nada nessa obra e vou ficar de braço cruzado e não vou ter nenhuma dificuldade. O diabo não vai se incomodar comigo, você sabe disso, né? Quem fica de braço cruzado, quem não se envolve, o diabo, esse é o meu. Né? Então é o seguinte, mas todos aqueles que participam ativamente, eu não estou dizendo necessariamente, obrigatoriamente, dando estudo bíblico, irmãos. Eu estou falando, todos estão trabalhando na obra. Muitas pessoas, essa semana alguém falou de maneira me ajudou em uma situação muito difícil, futuramente vocês vão saber, mas naquela correria tudo, ele me ligou e disse assim, João, conte o milagre, mas não conte o santo. Entende? Então tem pessoas que estão trabalhando pelos bastidores para poder manter a obra aqui na frente. Então é o seguinte, mas o que Deus mais usa em todas as nossas vidas, independente do que você está fazendo, é o tempo. Ou Ele está burilhando o seu caráter com o tempo, não é à toa que palavras de Jesus, ele diz assim na página 382. O que Deus mais vai cobrar de nós é o tempo. O que nós estamos fazendo no tempo, com o tempo que Ele nos dá? Então o tempo é uma das maneiras que Deus usa para poder trabalhar o seu povo. Havia uma certa demora aqui na profecia de Zacarias. Né? E o povo estava ansioso, e por isso que eles ficaram já começando a ficar desanimados. Irmãos, e no fim dos tempos, o tempo, por favor, me perdoe a redundância, mas olha só, essa vai ser o que Deus vai mais trabalhar. Se você vai lá no livro de Mateus, o servo fiel e imprudente, ele começa a criticar a obra, ele começa a criticar os irmãos, a molestar os irmãos, por quê? Porque Cristo está demorando, ele não quer, ele quer arrumar uma desculpa para poder não fazer o trabalho de Deus, ele quer arrumar uma desculpa para poder sair da igreja, aí ele começa a criticar por causa dessa demora, porque era muito fácil você ser adventista e já estar no céu, né? Não é? Então Deus trabalha exatamente o tempo. Muito bem. Isso nós encontramos aonde? O tempo nós encontramos aonde? O controle do tempo com quem? Com aquele que é eterno, que é o dono do tempo. Amém? E ele faz isso o quê? Através da palavra. A palavra de Deus transforma. Sim, irmão? Numa parte diz ali que hoje é o dia da tua salvação. Não é amanhã e nem daqui 100 anos, mas hoje é o dia da tua salvação. Exatamente isso, né? O tempo da oportunidade e da graça. Então, as palavras de vida que Zacarias trouxe, a mensagem especial que ele trouxe para nós, era qual é? Qual era a mensagem que Deus fala para todas as pessoas em todos os tempos? Isaías 59, 1 e 2 diz o quê? O vosso pecado faz o quê? Separação, não sim? Né? Nós estamos constantemente pecando, ou não estamos? Né? O pecado nos assedia. Agora, o que ele fala para nós todos os dias? Qual é a mensagem aqui de Zacarias especial para nós também? Qual era? Para o povo de Israel, qual era? Volte para mim. Né? E esse voltar, o que é? O que é esse voltar? Ele está na essência de quê? Mateus 11, 28. Vinde a mim. Né? É uma mensagem chamada de quê? De arrependimento. Abandone o pecado, se achegue a mim. E vai acontecer. E nós vamos ver na conclusão das 8 visões, é o qual? Há um contraste aí dizendo o seguinte, o povo estava preocupado em acabar com a construção do templo, acelerar. Como ia acontecer isso? Aí ele disse, o quê? Nem por força e nem por violência. A obra de Deus, irmão, nós temos que entender o seguinte, nós estamos, quantos anos? Há 150 anos na mensagem adventista. Então nós estamos vendo que Deus está demorando. Falecido pastor Enoque de Oliveira, o príncipe dos pregadores, uma certa vez nós estávamos conversando, ele disse assim, o grande detalhe, ele repetiu isso nos artigos dos seus artigos que ele falava, ele disse, o grande medo que ele tinha para a igreja no 27º dia é que Cristo demorasse em voltar.
Embora ele não temia que a igreja de sétimo dia é o último movimento para levar o povo a entrar na Canaã. Amém? Quantos concordam com isso? Agora, ele tinha muito medo de que a igreja pudesse entrar assim, num comodismo, como as outras religiões todas. Você houve o período da reforma, dos grandes reformadores, houve o período das 7 igrejas, e muitas delas não cumpriram, assim como Israel também não cumpriu o seu papel no plano de redenção. Mas muitos, a igreja de sétimo dia, não haverá 8º movimento. Não haverá 8º movimento, irmãos. Ou seja, não haverá 8º período de igreja. É 7 igrejas e acabou. Pode até dizer que é Laodiceia, mas necessariamente não precisa se cumprir em você. Mas que essa igreja vai entrar no porto, vai. Amém? Porque Cristo está no leme. Nem por força. A obra não vai ser feita pelo poder do homem. A obra vai ser feita pelo poder do Espírito Santo. Sim, irmão. Pastor, como o senhor tinha falado, como o Zacarias pedia para voltar. E nos tempos de hoje, tipo, a pessoa pensa assim, Jesus não está voltando. E o que adianta ele estar voltando e eu estar esperando e não estar acontecendo nada de bom na minha vida? Aí, ou seja, a pessoa opta pelo mundo, que tem coisas mais divertidas e é mais rápido. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, Jesus está demorando, mas quando ele voltar, a nossa alegria não vai ser passageira de 10 anos, e sim vai ser eterna. Amém. Muito bem, é isso aí. A palavra de Deus transforma e coloca em nosso coração essa eternidade. E esse anseio, é lógico, a doença do século qual é? Ansiedade. Ou não? Nós estamos tão rápido, porque tudo que nos envolve depende de rapidez, ou não? Ou seja, aqueles que ficarem parados, vai ficar para trás. Então a nossa mensagem é uma mensagem eterna. O próprio anjo significa o quê? Uma mensagem a rapidez. Sim? João, e como nós não temos controle do tempo, né, como foi falado, isso está na mão de Deus, nós temos que lembrar que Jesus pode voltar, no meu caso, para mim, amanhã. Basta que eu perca a minha vida amanhã, para mim, Jesus está voltando amanhã. Então temos que estar preparados. Exatamente não é isso. Eu quero levar uma reflexão aqui, Lá embaixo, na sua lição, tem aqui, Considere novamente Zacarias 1:3. Como podemos voltar para o Senhor e aceitar o convite de vinde a mim, uma mensagem de arrependimento, né, de graça para nós hoje, para um relacionamento pessoal e restaurado com Ele? Irmãos, a igreja tem feito nos últimos dias, que tem sido guiada pelo Espírito Santo de Deus, está aí, está aí. Eu não sei o que você tem feito nas suas madrugadas, o que você tem buscado a Deus, individual. Irmãos, salvação, ninguém vai ser salvo em grupos. Ninguém vai ser salvo. O que você está fazendo na sua vida espiritual? Você está buscando a Deus nas madrugadas? Você está buscando a sua vida diariamente? Você está se encontrando com Deus pela manhã para poder você resistir às tentações, ao assédio que está nesse mundo? O Senhor vem. É a parte de segunda-feira aqui, A promessa de que o Senhor vem foi feita primeiro para quem? Hein? Para quem? Com quem Deus fez um pacto, Ele tirou lá do meio da idolatria, Ele tirou lá do meio, no mundo de pecado, Ele separou. Para quem Ele fez essa primeira promessa? Para quem Ele chamou? Quem foi? Para quem? Abraão. O sermão foi baseado nisso. Ser tu uma bênção. O meu filho está fazendo teologia e, detalhe, eu não sou pastor, tá? Quem me chamou de pastor aí? Eu sou um simples instrutor bíblico. Então é o seguinte... Ele volta e meio que ele aprende algumas coisas lá, ele quer passar para mim. Então, com esse modismo agora aí, de que tem adventista que não foi bem preparado, querendo voltar a ser judeu. O cara nem baiano direito como eu, quer ser judeu. Está alguém ouvindo aí? Tá, então é isso mesmo. É a mensagem. Não. Irmãos, a promessa de Deus foi para Abraão ser uma bênção, e os judeus individualmente, estão me filmando aí? Os judeus individualmente, assim como o baiano aqui, pode ser salvo, não pode? Deus não rejeitou Israel. Deus rejeitou. Quem rejeitou a Deus foi quem? A Jesus, não foi Israel? Não foi Israel? Deus, ele veio para os seus e os seus não receberam. E foi aquele grupo ali, irmãos. A igreja está fazendo um trabalho maravilhoso, herança judaica, isso foi profetizado, irmãos. O remanescente vai voltar, o remanescente judeu de sangue vai voltar. Só que ele, para voltar,
ele tem que ser cristão. Ele tem que aceitar Cristo Jesus, ou não? Vai ser alguém salvo? Ficam todo mundo me perguntando, irmão, João, onde entra a China? Eu falei, esquece a China. Chinês vai ser salvo, não vai? Ou não vai? Deus não quer salvar a Bahia. Deus salva o baiano e deixa a Bahia lá. Ou qual é o problema? Essa geografia não vai ficar a mesma. Eu não tenho que estar preocupado com nação, eu tenho que estar preocupado com pessoas. Ou não? Não diz outro, tinha uma mensagem nossa que é um de cada vez. Vamos salvando, irmãos. Agora você quer salvar a China, a população daquela toda? Quer salvar o judeu todo? Não. Os judeus todos, ao longo da história, se salvaram todos os judeus. Mas não salvaram alguns judeus? Irmãos, Deus trabalha sempre com remanescente. Mesmo na época do judeu literal, Deus sempre trabalhou com remanescente, ou não? É um remanescente, irmãos. E você sabe, olha só. Tem adventista que vai se perder, ou não vai? Não vai? Então, você não tem que procurar. Agora fica essa besteira. Agora tem que estudar hebraico. O nome dele é Yeshua. E para que isso, irmãos? O Senhor vem. Ele chamou Abraão para ser uma bênção para todas as nações. Deus quer salvar todo mundo. João 3,16. Deus amou o mundo e deu a prova dele. Agora, detalhe, irmãos. Eu tenho que passar um recado aqui. Olha, tem que tomar muito cuidado. Você não mire a igreja de 27º dia por causa do amorzinho, tá? Porque a igreja de 7º dia não tem amor, mas ela é da verdade. Essa igreja aqui não pode ser a mais rica. Foi falado por um pastor, estou repetindo ele. Essa igreja aqui pode não ser a mais rica, pode não ser a mais amorosa, mas é a verdadeira. Amém? E falta de amor você encontra em qualquer lugar. Agora, o que adianta eu ter amorzinho dos irmãos daqui nessa terra e ficar preso aqui? Não ter a verdade. O que transforma? O que muda? O que salva? Não é a verdade? João 8,32. Se conhecereis a verdade vos libertará. Então está aqui, ó, o Senhor vem. E ele prometeu, a profecia vai se cumprir, a profecia da descendência. Ó, aqui, ó, olha o que diz aqui o comentário nosso aqui, ó. Como a nossa compreensão da universalidade da mensagem do Evangelho e a ideia de que ela é para toda a humanidade, deve influenciar a nossa maneira de viver. Quantos da nossa vida e tempo e pensamentos são focalizados em alcançar o mundo com as maravilhosas verdades que recebemos? Então você veio para ser um instrumento de salvação. Primeiro para você ser salvo. E nessa de você ser salvo, nessa de você salvar outra pessoa, tu está sendo salvo ou não? Ou não? Esse é o objetivo. Abraão foi chamado para ser uma bênção. E nós somos também chamados para ser uma bênção. Não sei, isso é outra história. Escute bem. Ó, o Elias, o João Batista, o preparador do caminho para o noivo voltar e buscar a noiva, quem é? Os adventistas do 7º dia. Tenho dito, não vai ser judeu, irmãos. O judeu vai ser salvo? Vai. Mas se ele, judeus, será salvo sem Jesus? Não vai. Ninguém vai ser salvo sem Jesus. Tá bom, meus amados? Vamos lá. Prontidão divina para perdoar. O que nós aprendemos em Zacarias 3? Aí, o que nós aprendemos, hein? O que esse capítulo quer focalizar para nós? O que esse capítulo quer focalizar para nós? Hein? Justificar. Alguém falou justificar. A essência do Evangelho. Muito bem, Helmut. Sim. Continua. Justificação. Exatamente. Não pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus faz por nós. Exatamente. Fez por nós. Ele veio repreender Miguel, que é o anjo do Senhor aqui. É o Miguel, o arcanjo Miguel, para aqueles que não querem entender. Todo judeu original entendia que o anjo do Senhor era Jesus, sabia? O prometido, só que é a pré-encarnação dele. Jesus era Miguel, ele ressuscitou Moisés, está lá em Judas 9. Ele agora se colocou do lado de quem? De Zacarias, o sacerdote, para tirar o que? As suas vestes e colocar as suas vestes de justiça. Aqui está a essência do Evangelho. Jesus ainda não tinha vindo, já tinha vindo? Já tinha morrido na cruz do Calvário por nós? Então, ele trocou as vestes, mostrando, um dia eu vou dar minha justiça para vocês. Amém? E para essa igreja, em Apocalipse 13, ele diz: compre de mim o quê? Vestiduras brancas. A essência do Evangelho. Zacarias com o Apocalipse bate também, irmãos. Irmão João. Sim. O Velho Testamento afirmando o
que o Novo Testamento volta a reafirmar. Amém. Né? É exatamente isso. Algumas pessoas dizem que o Velho Testamento é coisa... Nós é que estamos na época da justificação. Eles eram pela lei. Não, aqui está. Muito bem, bem lembrado. Ninguém vai ser salvo, irmãos, por ser bons, por guardar mandamento, por devolver dízimo, por fazer sacrifício, andar ajoelhado, surrar as costas. Ninguém vai ser salvo por isso. Nós vamos... eu costumo dizer e repetir algo que eu estudei na nossa lição, que diz o seguinte: Satanás, Lúcifer foi colocado no céu porque ele era bonzinho? Mas por que ele foi expulso de lá? Porque pecou. Adão e Eva foi colocado dentro do Éden porque era bonzinho? Mas por que foi expulso de lá? Preste bem atenção, justificação é para quê? Perdão só se passa para quem é culpado, ou não? Não diz? E Thomas Carlyle diz o seguinte: perdão que não se passa para frente, Deus toma de volta. A mensagem aqui é a mensagem de perdão. Você foi perdoado para levar o perdão para o outro. Amém? E Jesus está mostrando aqui, olha aqui, Jeremias 23, verso 6. O que diz lá? Jeremias 23, verso 6. O que está escrito lá em Jeremias 23, verso 6? Hein? Para ver como o Velho Testamento, tanto a mensagem de Zacarias é a mesma mensagem do Evangelho do Novo Testamento. Jeremias 23, verso 6, o que diz? Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. O Senhor, justiça nossa. Amém? Apocalipse capítulo 19, verso 6 a 9 diz que a justiça dos santos são o quê? As vestes branca, que é dado de graça para todos aqueles que vão participar do banquete celestial. Amém? Você não tem que fazer nada para ser salvo. Você não tem que devolver dízimo para ser salvo. Você não tem que guardar o sábado para ser salvo. Você não tem que guardar mandamento para ser salvo. Você primeiro tem que ser salvo para poder fazer tudo isso. Ou não? Então você não tem que tentar ajudar a Deus. O problema todo aqui é que o seguinte: a mensagem é, nem por força, nós às vezes queremos dar uma mãozinha para Deus e estragamos tudo. Ou não é? É muito difícil. Não estou aqui hipócrita, dizendo que eu sou, que eu espero em Deus, sei deixar Deus guiar minha vida. Não, nós relutamos, muitas vezes colocamos o carro diante dos bois. Nós, estamos falando nós particular aqui, entende? Mas temos que esperar. Aí Deus vem e mostra para nós o quê? Essa semana mesmo, ontem alguém me contou uma experiência. Ô Vandir, você está me vendo aí, Vandizinho? Contou ontem à noite aqui. Ele falou para mim que ele queria voltar a fazer a faculdade dele de engenharia. Ele falou, tem que contar mais coisas, João, já que você é um empolgado por essa verdade. E ele estava tentando voltar a fazer a faculdade dele de engenharia. Mas ele queria parar de... Poxa, estou contando a experiência não, mas um dia ele vai contar a vocês. E aí ele queria trabalhar meio período e encontrar um trabalho que fosse... Já imaginou? Encontrar um estágio só de meio período? Ele orou e encaixou direitinho. Amém? Vai, pergunta a ele como é que foi. Ele viu a mão de Deus guiando perfeitamente, sabe o quê? Num lugar onde ele vai poder guardar o sábado. E se passar no estágio e for efetivado, vai guardar o sábado. Amém? Colocou-se na mão de Deus. Orando, pedindo a Deus. Uma coisa que eu acho bonita, João, é a predisposição de Deus em nos perdoar. Entendeu? Ele já, em si, ele já tem esse desejo de nos perdoar, de nos dar a segunda chance. Veja bem, na visão, Satanás está acusando, está apontando os pecados, está dizendo para o povo de Israel que o povo de Israel é um povo indigno, não merecedor da misericórdia de Deus. Essa é uma condição espiritual muito perigosa, que muitos membros podem entrar. Ele olhar para dentro de si, na luta, na batalha espiritual, eu não sou merecedor da misericórdia de Deus, não adianta eu continuar lutando, porque toda vez que eu tento fazer, eu caio em pecado de novo. Participo de 40 madrugadas, passo um tempo, volto a pecar de novo. Participo da semana de oração, culto, participo de tudo na igreja, passo um tempo, volto a pecar de novo. E Satanás chega para essas pessoas e, com o dedo de acusação, que é o papel dele, ele vem com essa de falar assim, meu amigo, desista. Olha a mensagem aqui, a mensagem é totalmente ao contrário. Deus ele não olha nossas imperfeições, ele tem essa
predisposição em nos perdoar. Vê que o próprio sacerdote Josué tenta interceder pelo povo, mas é tanto pecado, é tanto erro cometido, que nem o próprio sacerdote, ele se vê em condições de defender o povo. Mas graças a Deus, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Amém. Ó, sem mim nada, a grande mensagem aqui de quarta-feira é: sem mim nada podeis fazer. Nem por força, nem por violência, nem pela força humana. Não adianta, irmãos. Nós temos que estar aqui na presença do Senhor, buscando o Senhor cada vez mais. Olha aqui, ó. O Espírito Santo é que vai terminar essa obra, irmãos. Nós estamos fazendo de tudo, temos que continuar fazendo, temos que continuar investindo, fazendo igrejas, e fazendo colégio, e fazendo o que for. Porque é o seguinte, vai chegar uma hora mesmo que vão tomar tudo nosso mesmo? Para que agora guardar dinheiro lá? Não adianta nada. Vai, investe mesmo, mas que tem que ser canalizado com qual objetivo? Ganhar o máximo possível de almas para Cristo Jesus. Ok? E isso tem que ser feito. A conclusão desse trabalho será pelo Espírito Santo de Deus. Alguém falou que queria... Sim. João, alguns irmãos às vezes falam assim: por que a igreja não toma posição sobre isso? Por que a igreja não toma posição sobre aquilo? Olha a mensagem aqui, irmãos. Não é por força nem por violência que o evangelho vai progredir. Nós iremos passar por situações de opressão na igreja. Nós iremos passar por momentos em que irmãos vão perder emprego, vão passar por dificuldade. E nós não estamos fazendo nada de errado, nós estamos seguindo o nosso Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E o mundo vai nos oprimir. Então, irmãos, quando você sentir assim, não, vamos partir para a violência, vamos partir para... Não por força e nem por violência. Veja o exemplo de Jesus Cristo. Ele poderia ter usado o seu poder quando ele estava sendo chicoteado. Não por força e não por violência. Ele foi como um cordeiro ao matador. E assim foi com os profetas, assim foram com os apóstolos. Todos eles estavam fazendo a coisa certa e foram perseguidos. Conosco não vai ser diferente. Amém. Então, conta-se que um homem foi convidado para almoçar ou jantar com a rainha da Inglaterra. Mas ele nunca sabia como se comportar diante de uma monarca. E, por incrível que pareça, colocaram ele bem diante dela, do outro lado da mesa. E ele tão nervoso com a situação de como se comportar ali com tantos talheres, de um lado de cá, outros talheres. Sabe o que é isso aí, né? Talher tal, talher para aquilo, para sobremesa e tal. E ele ali meio enrolado, não sabia o que fazer. Numa daquelas, antes de começar ele foi tentar pegar um pouco de uma taça de vinho. Ele barrou com a mão e derramou. Ele olhou bem para frente dela rapidinho. O que aconteceu? O outro que estava do lado, imediatamente pegou a tampa de uma sopeira lá e colocou em cima. Irmãos, a igreja veio para perdoar os seus irmãos. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado. Mesmo dentro da igreja de sétimo dia vai acontecer escândalo. E a gente fica imaginando por que Deus permitiu. Nós estamos aqui, irmãos, para tampar os pecados dos nossos irmãos. Amém? Tomou o nome adventista. Então faça o seguinte, o meu conselho é assim, não tente ajudar a Deus na conversão das pessoas. Quem converte é a palavra de Deus. Quem converte é o Espírito Santo. Faça o trabalho, não acelere o trabalho do Espírito Santo, para depois você não se envergonhar. E depois também não ficar acusando, fazendo o réu 2 vezes mais do inferno. Entende? Faça um trabalho e deixe o Espírito Santo trabalhar. Amém? Seja um instrumento, não seja o instrumentador. Deu para entender? Ficou bem codificada a mensagem aí? Então, não é por força nem por... Essa obra vai ser concluída porque ela é de Deus. Quantos têm certeza disso? Levante a mão. Eu quero ver. Quantos têm certeza? Essa obra é de Deus. E o Espírito Santo está guiando, irmãos. Essa igreja é imperfeita, defeituosa, mas ela é a menina dos olhos de Deus. Não tem como errar, irmãos. Essa igreja é exatamente isso. Agora, onde você tem mais possibilidade de ser salvo? Aonde? Numa igreja onde as pessoas são imperfeitas como o irmão João e tem a verdade, ou numa igreja onde as pessoas são imperfeitas como o irmão João e não tem a verdade. Aonde? Conhecereis a verdade vos livre. Sim. Queriam um tempo aí? Falar? Então vamos lá, irmãos.
Lembre-se, o nosso cumprimento é sempre pela graça, hein? Um dia vocês vão entender mais, porque é sempre pela graça. Tá bom? Sem mim nada podeis fazer. A conclusão da nossa aula de hoje é o seguinte, ó. Além do jejum, aqui está falando para nós uma mensagem. Devemos fazer jejum a todo momento, a toda hora? Hã? Devemos fazer jejum para poder conseguir as coisas de Deus? Hã? Então, porque a igreja tem um dos instrumentos que Deus usa é o jejum na Bíblia. Por quê? Qual é o verdadeiro jejum, hein? O quê? A gratidão. Qual é o jejum aí? Irmãos, ter misericórdia. Irmãos, não adianta você ficar sem comer, não adianta você ficar sem beber e ter no coração o quê? Não tiver ódio, tiver no coração inveja, rixa com o irmão, entende? O Espírito Santo de Deus não age, irmãos, enquanto a igreja não se unir. O Espírito Santo não. É o que mais Satanás, está lá em Obreiros Evangelho, o que mais Satanás teme é que essa igreja se una. Obreiros, pastores, membros, todos se unirem num só propósito: testemunhar de Cristo Jesus, das mais variadas formas. É essa que o Satanás mais teme. Tirar todos os problemas entre nós para poder nós proclamarmos essa verdade com amor. Aqui, ó, lá em Isaías é dito que o seguinte, que eles estavam fazendo jejum, mas estavam o quê? Oprimindo a viúva, o necessitado, não estava? Não adianta, está aqui, ó. Não adiantava fazer jejum se o pecado estava acariciado, a opressão, a covardia estava no coração, a rebelião. Sim, tudo na Bíblia, primeiro ao contexto histórico e o profético, e depois então o jejum. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pensar assim, eu tenho que me absorver dessa verdade e fazer. Olha, o jejum que Deus aceita para nós, só tem um jejum que Deus aceita para nós. Quando você faz um jejum para descobrir os seus defeitos, para você se consagrar, entende, não? Esse é o jejum que o Espírito Messias nos orienta. Ellen White diz assim, Jesus não fazia jejum programado. Quando ele via que Satanás estava mais próximo dele, a próxima alimentação ele não comia. Então, você tem que fazer um jejum com o objetivo, fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E aí depois ajudar as outras pessoas. Jejum é para abandono de pecado. É para você se arrependimento. Jejum para barganhar com Deus, como é ensinado por aí fora, não é aceito de Deus. Você não vai ganhar nada, ok? O maior jejum, ela diz no Conselho sobre Regime Alimentar, o maior jejum já foi feito no deserto por nós. Quem fez o maior jejum por nós? Quem foi? Jesus. E o único dia de jejum que Israel era pedido, sabe qual é? Era o dia da expiação. Esse jejum, todo mundo tinha que fazer jejum. Para quê? Para a mente ficar bem aberta e de procurar no íntimo da alma onde havia pecado, para não ser eliminado. E nós estamos vivendo um dia do juízo investigativo, irmão. Então temos que procurar fazer jejum para poder fazer a vontade de Deus. Lembre-se, nós respiramos porque um dia a vida foi respirada dentro de nós. E a grande esperança de ser eterno só está em Cristo Jesus. Ele está prestes a voltar. E nós estamos vendo que logo, logo, o templo vai ser totalmente restaurado, ou seja, o santuário celestial será totalmente restaurado, e então Cristo Jesus vai voltar para levar o seu povo. Que Deus abençoe. Amém. Antes de terminarmos a escola sabatina, eu gostaria de, em nome da ASA, relembrar os irmãos que nós estamos trabalhando. Muitas pessoas estão fazendo curso, são 4 pessoas, começamos com 5, uma desistiu, nós estamos com 4 fazendo curso. E, além do curso bíblico, nós estamos oferecendo oficinas. E agora, a próxima aula, nós faremos sabão e água sanitária na outra. E eu gostaria de pedir aos irmãos, quem tem óleo usado em casa, que nos traga óleo e caixinhas de leite. Vai ser muito útil, tá bom, irmãos? Então, nós estamos contando com a colaboração de vocês. Agora eu pergunto para os irmãos, qual foi o sentimento, voltando à lição, né, que Adão e Eva experimentaram após comerem um fruto? Alguém? Eles sentiram medo, né? Entretanto, mesmo sabendo Deus que eles haviam errado, ele foi atrás dos filhos dele.
de Adão e de Eva. Assim Ele faz conosco. Como um pai amoroso, Ele corre em direção do filho que tropeçou e caiu. Irmãos, aconteça o que aconteça na nossa vida, nunca devemos perder o quê? A esperança, né? Deus hoje nos fala. Fala para você e fala para mim, não temas. Não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Em Isaías 43:1. Com essa certeza, meus irmãos, vamos nos levantar, vamos cantar com todo entusiasmo o hino que fala, para não temermos, é o hino de número 386. Vamos encontrá-lo após a música, vamos cantar. Três, 8, 6.
Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por esta promessa, Senhor, de nunca nos deixar. Por favor, Deus, nos ajude para que andemos sempre nos teus caminhos. Por favor, e se algum dia viermos a nos distanciar de Ti, não deixe, Senhor, que nos percamos. Nos ajuda a Te buscar dia a dia, por favor, a não ter medo de nada que vier pela frente. No nome de Jesus nós pedimos. Amém.